Bom, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Ah, Vamos aqui iniciar então nossa apresentação aqui do webinar de um produto novo que a gente está lançando no mercado. Antes, eu só queria fazer uma perguntinha para vocês rapidinho. Me falem aí no bate-papo se vocês estão me ouvindo bem, tá? Me dá um sim aí, um ok, só para eu ter aqui. Ok, beleza. Oh, maravilha. Bom, tá todo mundo ouvindo bem. Joia. Bom, vamos lá, gente. Então, antes da gente se preparar para a semana da Páscoa, de chocolate, bacalhau, nós vamos falar de uma coisa muito legal também, que é o texto 160. E aí, como diz o título, o futuro do monitoramento de ambientes. E aí, eu coloquei ambientes, mas a apresentação como toda, ela está focada em ambientes fechados, como museus, arquivos, bibliotecas e tudo mais. Mas vocês vão entender um pouquinho no decorrer da apresentação o que significa isso, tá? Quem já conhece um pouco dos produtos da Texto, talvez já ouviu falar também do Saveris 2, né? O Saveris 2, que é um data logger com função Wi-Fi, tem algumas sondas, principalmente temperatura e medição de temperatura e umidade, né, ambiente. E o texto 160, ele tem uma base muito forte do Saveris 2. Então, talvez alguns vão me questionar assim, mas o 160 é igual ao Saveris 2. Na essência sim, na base sim, mas ele vem com algumas coisinhas a mais, principalmente na questão de sondas, possibilidades de medições, coisa que no Saveris 2 não tem, tá? Então vamos lá. Qual que é o intuito do 160? Então, quando a gente tem um ambiente fechado, a gente tem algumas... E nesse ambiente fechado, pode ser... Eu preciso fazer alguns tipos de controle. Então, quem está muito acostumado aí na indústria, na parte de laboratório, por exemplo, sabe? Às vezes eu tenho que deixar lá a temperatura do laboratório controlada, né? E eu preciso manter aquilo, eu preciso ter um histórico, né? Uma rastreabilidade, enfim. Então, basicamente, como funciona o Saveris 2, o 160, ele tem a mesma plataforma, né? É um equipamento teoricamente simples, faz esse tipo de medições, grava isso na memória e coloca numa nuvem, né? E eu tenho algumas... por que eu preciso disso? Porque se a gente for pegar um museu, por exemplo, vou estar lá com um monte de exposições, né? Obras de arte, pinturas, ar fresco, enfim. E nós sabemos que isso é caro, né? Uma obra pode custar aí alguns milhões de reais ou alguns milhões de dólares, né? E eu preciso fazer um monitoramento. Nada mais adequado de eu fazer um monitoramento né, do ambiente que está uma obra como essa, por exemplo. Vamos imaginar uma obra de US$ 1 milhão ali, numa sala, né? Eu preciso fazer um monitoramento daquilo ali, o tempo todo aquela sala climatizada, monitorada, e algumas funções ali para quê? Porque se houver qualquer tipo de anomalia, eu tenho dados para poder agir imediatamente, né? Eu tenho aquela informação. Então, justamente o quê? Por que eu preciso ficar monitorando esses ambientes? Porque ali tem um produto, tem alguma coisa ali que é muito caro, tá? Obviamente, eu não estou falando, a gente não precisa seguir ao pé da letra e falar, mas é só arquivo, museu, enfim, papelada. Não, pensa no monitoramento de ambiente como um todo, tá? Onde eu preciso fazer alguns tipos de monitoramento, temperatura, umidade, questão de luminosidade, questão de incidência de CO, enfim, eu consigo fazer com o texto 160 também. Tá? Bom, alguns pontos, né, que nós estamos colocando aqui é justamente que você tem um ambiente externo, às vezes, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos, pegar a região aqui de São Paulo, nós estamos com uma temperatura de manhã amena, depois à tarde aquele calor, né, um calor muito forte, chega aí a 30, 35 graus, e depois à noite
volta a ter uma temperatura um pouco mais agradável. E isso em ambiente externo. Agora, se nós passarmos isso para um ambiente interno e eu tenho que ficar monitorando esse ambiente interno, vamos pensar em algo simples, como um ambiente de escritório, por exemplo. Né? Você tem lá o sistema de ar-condicionado. Então, o ar-condicionado fica funcionando ali o tempo todo. Né? Alguns pontos do meu escritório, eu vou ter uma transferência melhor de calor e alguns outros pontos não. Né? Então, o que isso acontece, pode ocorrer? Se eu colocar algum equipamento, alguma, vamos dizer assim, uma obra de arte, algo valioso em um local que sofre muita variação de temperatura, eu corro um risco, né? E se eu estou falando, por exemplo, de uma pintura, isso vai me acarretar aí em um grande problema. Eu posso ter, enfim, perder aquela pintura, e eu perdendo aquela pintura eu vou estar perdendo dinheiro também, né? Então esse é um dos pontos. Aí a questão, outra coisa que influencia muito, antigamente tinha bastante a tal da lâmpada incandescente, né? Emitia uma quantidade de calor absurda. Né? Quando a gente ia lá no supermercado, enfim, comprava lá uma lâmpada de 100 watts lá, a gente sabia que aquilo ali, né, aquela luz branca, 100 watts emitindo aquilo de potência de calor, né? E como aquilo acaba esquentando, né? Vamos dizer assim, um português mais claro, esquentando o ambiente, né? Algumas aplicações aí, quem é do ramo agropecuário, por exemplo, você vai em granjas, eu não sei, hoje algumas pequenas ainda fazem, né? Mas era muito comum você ter em granjas lâmpadas incandescentes ligadas, principalmente à noite, para poder aquecer ali os franguinhos. Então, por quê? Porque essa lâmpada incandescente emite muito calor, né? Ela emite luz, mas também emite muito calor. Obviamente, com o desenvolver da tecnologia, com o LED hoje você pega um LED de 10 watts, que é o que equivale a uma lâmpada de 60 watts. Então, além de consumo de energia, né, que é bem menor, você tem um poder calorífico ali também, né, uma dissipação de calor muito menor. Então, mas de qualquer maneira, se você tem um ambiente, e aquele ambiente foi mal dimensionado em termos de luminosidade, você colocou mais mais lux do que deveria naquele ambiente, teoricamente você vai ter também um aquecimento favorecido pela questão de todas aquelas lâmpadas estiverem ligadas ao mesmo tempo. Então, o 160 te dá a possibilidade de você monitorar a quantidade de lux naquele ambiente. Né, esse é um parâmetro que o Saveris 2 não consegue fazer. Então vejam, nós estamos falando de praticamente a mesma base, o Saveris 2 que mede temperatura e umidade relativa. O 160 tem essa mesma base, só que o 160 você também consegue, você tem a possibilidade de uma sonda para monitoramento de lux. E além de monitoramento de lux, você também tem uma sonda, né, para monitoramento de intensidade de luz. E aí sim, nessa parte de intensidade de luz, é diretamente ligado a questões de obras de arte, questões de bibliotecas, questões de museus, pinturas, afrescos e assim por diante. Tá? Porque quanto maior a incidência de luz em uma pintura, você vai ter ali reações químicas, oxidação da tinta com papel, enfim, né, com ali a base que foi pintada, e aí você pode ter uma deteriorização daquela pintura. Então, precisa se monitorar isso. E aí é coisa que só o 160 tem, né, diferentemente do Saveris 2, que não tem já esse tipo de sonda. Outra coisa, isso aqui, aqui nós também já falamos a questão de obras de arte e tal, isso aqui, né, basicamente fala a questão de empréstimos. Então, é muito comum você ter colecionadores, né, e eles fazem empréstimos. Isso acontece muito no MASP, por exemplo.
O MASP recebe um empréstimo de alguma escultura, alguma pintura, enfim, e deixa lá para exposição, né? Deixa em exposição ao público. Só que o MASP precisa garantir que aquilo ali está sendo, teoricamente, está sendo monitorado, enfim, o ambiente é todo controlado e com essas informações ele consegue passar para o dono da coleção e, obviamente, o dono da coleção, quem participa muito desse mercado sabe que uma obra de arte, uma pintura, nada mais é do que investimento, né? Talvez não, né? Com certeza é muito lucrativo, né? Você paga uma fortuna hoje, mas daqui a 10 anos está valendo 2 vezes aquela fortuna que você pagou, né? Isso dependendo do artista ainda. Bom, então vamos dando esse overview aí do que é o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Vamos direto para o que interessa. Quais são os modelos que nós temos aí? Então, nós temos o modelo TH, THE, THL, e depois o IAQ, que está escondido aqui na minha tela. Bom, algumas sondas, eu já havia comentado com vocês a sonda de luxímetro, né, para medir lux, a sonda de intensidade de luminosidade, tá? Uma outra sonda interessante, e aí eu já vou passar aqui para o próximo slide, que é a sonda de medição de CO ambiente. Se vocês pegarem, por exemplo, aí na tela o 160 IAQ, ele faz medição de temperatura, umidade relativa do ar, ele faz também a questão de medição de CO em ppm ambiente, e faz também, deixa eu só acertar aqui, e faz também pressão, tá? Eu tenho um desse ligado, eu vou mostrar para vocês como que é enfim, os dados, todo o monitoramento deles. Então, basicamente, são 5 modelos, tá? Desses 5 modelos, o TH, por exemplo, o primeiro que está aí na parte superior esquerda, o 160 TH, ele é um Saveris 2, basicamente. Por quê? Porque ele mede temperatura e temperatura ambiente e umidade relativa, tá? Não tem opção de colocar sonda externa, por exemplo. Já o THE, ele faz a mesma coisa que o TH, só que eu tenho uma opção de colocar uma sonda externa, tá? E essa sonda externa que eu posso colocar são justamente ali, posso colocar mais uma de temperatura, mais uma de umidade relativa, posso colocar uma de lux, para fazer medição de um luxímetro ali, e posso colocar um de intensidade visual, tá? O 160 THL, ele já vem com o luxímetro e intensidade visual embutido, mas eu não tenho opção de colocar sonda externa. O IAQ, ele vem com, é o único aí da linha, né, que vem com a possibilidade de você ter uma sonda de CO ambiente, tá bom? E depois, para finalizar, eu tenho o 160i, que aí ele é só a base, e aí a partir da base você vai escolher qual tipo de sonda que você quer. Ele já não vem com nenhuma sonda embutida, então você vai configurar essa sonda. Quer uma de temperatura, umidade, tal, e assim por diante. Ok? Bom, aí pessoal, dúvidas? No final da apresentação eu abro a parte para vocês fazerem perguntas com relação a dúvidas. Qualquer coisa já vão escrevendo aí no bate-papo, aí no final eu já vou lendo, tá? E também no final da apresentação tem lá e-mails, contatos, enfim, aí qualquer coisinha é só entrar em contato com a gente. Pelo fato desse equipamento ser vamos dizer assim que foi pensado principalmente lá pela nossa matriz na Alemanha para ser algo e ficar em salas de museus, em salas de biblioteca e tudo mais, né? Você tem ali algo que o Saveris 2 não tem, que é uma capinha decorativa,
né? Então, mas por que eu vou querer essa capinha decorativa? É mais para fazer parte do ambiente. Em vez de ser aquela coisinha branca que está ali na parede, que todo mundo pode passar, meio curioso, ficar olhando o que é, às vezes até mexer e tal. Não, você pode colocar uma capinha decorativa ali, no caso essa da foto é uma capinha vermelhinha, né? E ali ele faz parte do ambiente. Às vezes muitas vezes passa despercebido. A ideia desse produto é justamente é que ele faça parte do ambiente e não seja é, percebido, a não ser quando você realmente queira fazer alguma coisa nele e lembrar que ele está ali para monitorar e, enfim. Né? Então você tem aí várias cores, né? E essas capas podem ser pintadas, enfim, para vocês estarem instalando em vários locais. Lembrando que dos 5 modelos, só um que possui display, que é o modelo IAQ. Então, os outros modelos eles não têm display, então você só vê os dados através ali do acesso à nuvem. Tá? Vamos lá. Aí, ok, chegamos aqui no acesso à nuvem. Eu vou mostrar aqui para vocês, então. Eu vou sair um pouquinho da apresentação e vamos para o que interessa, que é o que é essa tal de nuvem. Quem conhece o Saveris 2 vai ficar tranquilo, já sabe mais ou menos como é. Quem não conhece vai ver como que funciona aqui. Bom, lembrando, ele é uma espécie de data logger. Está lá requisitando dados o tempo todo. E depois ele faz um sincronismo. Você cria uma conta, isso num servidor da Texto. Né? Inclusive, como eu falei com vocês, que aqui é a mesma base do Saveris 2, ó, eu vou acessar pelo o texto Saveris 2 aqui. Né? Então, você vai ter um login e senha. E aí você vai ter todos os dados ali, porque a maneira, ou você faz essa configuração você pode fazer uma aquisição de medição a cada 15 minutos, um exemplo, tá? Isso é tudo configurável. E você faz um sincronismo com a rede, né? Que é a hora que você envia os dados ali que está na memória dele para o servidor a cada 1 hora, por exemplo, ou uma vez no final do dia. Enfim, isso tudo configurado. Bom, quando ele faz esses dados, você vai ter aqui, deixa eu só lembrar aqui, se é 2017. Aí quando ele faz essa sincronização, você entra numa tela, né, essa aqui que está aparecendo para vocês. Ó, eu tenho aqui, qualquer logo que você tiver vai estar aparecendo nessa parte. Deixa eu só pegar aqui algumas ferramentas. Aqui, tá todo mundo vendo aqui. Tá. Deixa eu só fazer o seguinte, pessoal. Vou só alterar aqui, dar um pause. Aqui. Para vocês verem aqui, porque agora vocês vão ver a tela do... Aí, ok. Agora vocês estão vendo a tela já logado aqui no servidor. Tá? Então, só para vocês entenderem, vamos resumir essa parte aqui para ficar claro para vocês. Então, o 160, eu vou falar para aqueles que não conhecem também o padrão de como que funciona o Saveris 2. Então, o 160 é uma espécie de logger, tá? O 160, ele possui algumas sondas nele. Cada sonda faz uma medição de grandeza. Então, por exemplo, eu tenho de medição de temperatura, lux, né, a luminosidade, CO2 e assim por diante. Né? Ele faz esse monitoramento. Você escolhe quanto tempo você quer que ele faz a aquisição dos dados, ou seja, ele pode fazer essa aquisição de 1 em 1 minuto ou de 1 em 1 hora, tá? Ele vai guardando esses dados na memória e depois ele faz um sincronismo, ele entra em contato, ele se conecta com o servidor da Texto, que é exatamente onde nós estamos aqui agora, olhando essa parte aqui, né? Exatamente isso aqui. Ele faz e manda os dados que estão na memória dele para o servidor da Texto. Tá? Esse sincronismo, né, essa conexão pode ser também de 1 em 1 hora, uma vez ao dia, enfim, isso é configurável. Ok? Bom,
Depois, para você acessar os dados, lembrando, né, que dos 5 modelos, 4 não tem display, então não dá para você ver qual que é o valor naquele momento, você precisa, né, obrigatoriamente, você cria-se uma conta nesse servidor, aí você acessa através de um web browser, como esse aqui, né, você vai ter um login e senha. Tendo login e senha, você entra nessa tela aqui. Então, nesse momento aqui, ó, eu tenho somente um texto 160 aqui, ó, modelo IAQ e o serial number dele lá, 5160, enfim, né? E a última medição que ele fez, ó, foi hoje às 10 horas. Ok? Tá aqui, ó, última medição. Então, ou seja, ele fez... o que significa isso? Ah, quer dizer que ele parou de medir? Não. Ele está lá na minha mesa agora, ele está medindo. Só que ele fez essa última medição às 10 horas e depois, logo em seguida, ele sincronizou aqui com a minha conta, né? Então, as medições que eu vou ver aqui nesse momento vai ser das 10 horas da manhã para trás, tá? Então, vamos lá. Quero aqui agora ver, vamos ver o que nós temos aqui. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, não vou mostrar para vocês fazer treinamento do software, enfim, nada disso, porque a ideia não é essa. A ideia é só mostrar os dados para vocês. Mas eu, aqui, ó, análise de dados, aqui eu tenho ele, é o único que está aqui para mim. E aqui, ó, vamos pegar das últimas 12 horas. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Pronto. Aí vejam a facilidade. Ó, das últimas 12 horas, está aqui, tudo gráfico para mim. Lembrando que o I aqui, ele faz medição de CO, ele faz a medição de temperatura, pressão, umidade relativa do ar, temperatura, esse aqui na verdade é a temperatura, TT é ponto de orvalho, tá? E faz também o M por G, nossa, agora me deu um branco aqui. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Certo? Então, ó, se eu vou passando o mouse aqui, ó, eu consigo monitorar como está exatamente naquele momento. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, o mouse está nesse ponto. Ó, hoje, a 1 hora da manhã, esses eram os dados que eu tinha aqui. Né? Então, os dados, para vocês ficarem claro para vocês aí, né, estão aqui, né, mais fácil. Aí aqui eu tenho isso aqui, é o meu gráfico. Como é um logger que tem várias medições, então ele fica um pouco poluído aqui mesmo nesse campo aqui, né? Ó. Mas aí a ideia é você acompanhar por aqui, tá? Então só vamos aqui, só de novo aqui. E aí a maneira que eu vou passando o mouse aqui, por exemplo, ó, vai falando para a minha medição, ó, veja que está fazendo a cada 15 minutos a medição, ele faz uma medição. E a configuração que eu deixei é medição a cada 15 minutos e a cada 1 hora ele se conecta com o servidor para descarregar e enviar os dados. Ok? Então eu posso fazer isso aqui, deixa eu apagar esse amarelo, posso fazer, ó, isso é nas últimas 12 horas, tenho aqui, ó, da última hora, tenho do último dia, né, e tenho do último ano, por exemplo. A medição dele começou, se não me engano, em outubro, algo do tipo. Então, do último ano, olha só, começou lá em, tá vendo? Mais ou menos em setembro, por aí começou a medição dele. Ok? Então, fica todos esses dados aqui registrados, gravados. E, lembrando, se você tem, né, esses dados são ouro. Né? Se você não mede, você não consegue tomar uma ação. Tá? Então, para mostrar para vocês aqui como que é a ferramenta, quem conhece, né? Lembrando, eu estou sendo um pouquinho repetitivo, mas eu sei que tem pessoas que estão participando que sabem como funciona isso, porque já teve um contato, ou até tem um Saveris 2, mas para quem não teve nenhum contato, né? Como que funciona, né? Como que esse produto funciona. Ok, deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas aqui. Vamos lá, o Renato, onde eu já possuo o Saveris 2 instalado, posso instalar o 160? Eles se conversam? Renato, se conversam.
Tá? Vejo pelo fato, eu estou acessando ele pelo portal do Saveris 2, tá? Então, quanto a isso, fique tranquilo. Você vai criar uma outra conta também, tá? Você pode criar uma outra conta, não tem problema. Mas você pode colocar na sua conta já existente, você já pode colocar ele aceita. O equipamento, alguém está me perguntando também, o equipamento possui memória interna? Ele possui memória interna, mas ele precisa fazer a sincronização com o sistema, tá? Com o servidor. Por exemplo, se você, por algum motivo, caiu energia, você não tem lá, ficou lá 3, 4 dias lá sem acesso à internet, né? Lembrando que para você ter esse acesso, você tem que ter um acesso à internet. Ele vai ficar salvando na memória dele as medições, e aí quando voltar à internet, porque ele vai fazer o seguinte, ele deu o tempo, vamos imaginar que você colocou para ele fazer a sincronização uma vez ao dia com o servidor. Deu tempo, deu lá, na 24 horas, né, meia-noite, ele faz a sincronização. Por algum motivo estava sem internet, ele tenta mais algumas vezes e para. Só que ele para e aí ele só vai tentar na próxima sincronização dele, que seria no dia seguinte. Enquanto isso, ele está gravando. Tá? Ele mantém ali a sua rotina de gravação. Se você colocou a cada 15 minutos, ele grava a cada 15 minutos. Ok? O Walter, ele tem limite de conexões. Seria que tipo de conexão, Walter? É só conexão com a conta, com os loggers, ou ele com a internet, ou são de sondas? Né, só me explicita essa parte aí para eu... tá, com a internet. Limite de conexões. Não, ele não tem limite de conexões. Se eu estou entendendo a tua pergunta, o que ele faz? Ele imagina que ele é um dispositivo como qualquer um outro. Então ele vai ser gerado um IP para ele, ok? E ele vai estar logado na sua rede. Só que o que ele faz é o seguinte: imagina quando ele fosse um celular, por exemplo. No caso do celular, um celular na rede, o celular ele fica o tempo todo ligado no Wi-Fi. O 160 não. O 160 vai ter um IP que vai ser gerado pelo seu roteador e ele vai estar ali. Ele só vai entrar em contato com a rede de internet a partir do momento que deu aquele instante que você colocou para ele fazer a conexão com o servidor. Então, exemplo, se você colocou lá para ele se conectar com o servidor a cada uma hora, ele vai, em uma hora, ele vai se conectar com a internet. Depois disso, ele para. Tá? Ele descarregou os dados, né, enviou os dados, ele para e volta para o sistema de medição dele de novo, e daqui a uma hora ele se conecta de novo. Tá? Mas ele é um dispositivo normal. Normal que eu falo em termos de rede. Ele vai ter um endereço IP, máscara, tudo isso. Aí você pode conectar ele tanto via... A conexão, na verdade, é via Wi-Fi, mas você pode especificar tanto um IP dinâmico ou um IP fixo, ok? Particularmente eu prefiro que seja fixo, mas ele funciona nas duas maneiras, tá bom? Já adiantando para os senhores, né, de tantos Saveris 2 que nós temos instalados por aí, é um produto de funcionamento simples. O que faz com que... O que gera problema nesse tipo de produto? É conexão de rede, tá? Por quê? Porque cada lugar que você vai, aí depende, cada empresa, enfim, cada local tem uma política. De não conexão externa, enfim, isso ou aquilo. Então, isso que acaba, o que pode gerar um pouco mais de trabalho, principalmente com o pessoal de TI. Tá? É um dispositivo que se conecta na rede, mas aí depende de onde que você... Né, depende do cliente, ele tem as políticas próprias, aí há algumas portas que precisam ser abertas, mas enfim, aí, né, tanto a texto como a redistribuição da texto tem aí essas informações e pode passar para vocês, tá? Do demais, é um equipamento de uma
uma tecnologia complexa embarcada, mas em termos de funcionamento, assim como qualquer outro produto da Texto, na perspectiva de usuário, é muito simples o funcionamento. Eu tô vendo que tem bastante pergunta aqui, hein? O negócio tá rendendo, hein? Vamos lá, vamos ver. Tem mais o que? Nelson, o laboratório de calibração consegue emitir certificado de calibração RBC em todas as grandezas de engenharia desenvolvidas? Lux, pressão, umidade relativa, etc. Não, eu sei que umidade relativa eu acho que sim, mas em lux e pressão acho que não. De qualquer maneira, Nelson, manda um e-mail para mim depois. No final da apresentação vai ter o meu endereço de e-mail. Manda para mim que aí você recebe uma resposta oficial. Tá bom? Então, Princesa, no seu aparelho são 6 medições colocando para gravar a cada 5 minutos. Quantos dias? Então, Ô, Luciano, você fez uma boa pergunta. Ele pode gravar em um minuto, se você quiser, ou cada 5 minutos, como você colocou, mas ele não tem uma quantidade de dias, porque a memória dele é suficiente para manter aí várias medições, caso você fique sem rede. Porque eu aqui, ó, vamos ver para você aqui, só porque eu estou numa dúvida aqui agora, né, nessa sua pergunta, porque se eu não me engano, você tem que colocar, deixa eu ver aqui, ó, a frequência. Você tem que colocar pelo menos para ele sincronizar uma vez ao dia, ou seja, pelo menos uma vez ao dia ele vai ter que entrar em contato com o servidor para sincronizar os dados, para enviar os dados para o servidor. Então vamos ver aqui, ó. Então aqui, é exatamente isso, ó. Deixa eu só ver se vocês estão acompanhando aqui o que eu estou mostrando. Exatamente, ó, vocês estão acompanhando. Então aqui, ó, para você entender, deixa eu pegar aqui o meu marcador, ó. Então aqui, ciclo de medição, tá vendo? Então aqui está a cada 15 minutos, né? Então vejo que eu tenho aí várias possibilidades. E a transferência dos dados, ó, tá? Eu coloquei a cada 1 hora, mas pode ser aqui, ó, uma vez ao dia, tá? Aí você, mas qual que é a diferença? A diferença é a economia de bateria. Basicamente isso. Tá bom? Se você quiser que ele faça a medição a cada 5 segundos e que sincronize a cada 1 minuto, não tem problema não. Esse é o limite mínimo dele. A cada 5 segundos ele faz uma medição e a cada 1 minuto ele sincroniza. Só que aí a sua bateria do equipamento vai durar menos. Tá? Bem menos do que como está essa configuração que eu estou deixando aqui para vocês, mostrando aqui para vocês agora, né? De cada 15 minutos e sincronização com o servidor a cada 1 hora. Ok? Aí vocês vão perguntar para mim também, mas quando eu sei quando a bateria está acabando ou não? Né? Aquela coisa toda. Não se preocupem, ó. Ele é tão inteligente que ele mostra aqui para vocês, ó, como que está o sinal de Wi-Fi dele nesse momento e a carga da bateria. Bateria é pilha normal, tá, senhores? Pilha AA. Então, tá ali, ó. Então ainda eu tenho metade da carga de bateria ainda. Ok, vamos lá então, para não ficar tão extenso aqui. Tem aqui o Vitor está ansioso para conversar com vocês também. Né? No fim, a gente começou a apresentação aqui, eu nem comentei quem está aqui com a gente. Então, a Jéssica está aqui com a gente, a Jéssica que é a especialista do produto, tá? E o Vitor que é da área de marketing. Mas aí vocês vão ver a fotinha deles já, vai ficar uma coisa bonitinha. Bom, vamos lá então. Aí, falando um pouquinho das vantagens, né, a central de monitoramento, isso eu já mostrei para vocês na prática, aqui, mais ou menos como funciona. Obviamente, tem a licença de pacote básico, avançado, essas coisas todas aí, né, esse tipo de dúvida, entre em contato com a gente ou fala com a nossa rede de distribuição aí que o pessoal vai orientar vocês aí, tá? Quem já conhece o Saveris 2, não mudou nada, é a mesma coisa, tá bom? Aí, funções de alarmes, essas coisas todas, ou seja, você pode colocar lá uma temperatura, passou 50 graus, me gera um alarme, aí você vai gerar um alarme. Uma coisa importante é o seguinte, gera o alarme, mas
você vai ter, por exemplo, assim, ó, gerou o alarme no instante 10 minutos. Só que você colocou para fazer a sincronização em 1 hora. Esse instante 10 minutos significa que já passou 10 minutos da última sincronização. Então, a próxima sincronização vai ser no minuto 60. Então, você vai ficar ali 50 minutos com aquele alarme gerado depois que você vai receber aquele alarme. Tá? Por que eu falo isso? Porque depende da aplicação. Nós estamos falando de monitoramento. Mas eu não vou ficar recebendo o tempo todo os alarmes se eu colocar para ele fazer a sincronização lá com o servidor uma vez no dia. Tá? Então, varia muito. Por isso que eu tenho essa faixa tão grande de sincronização, que pode ser de a cada 1 minuto para um dia, e esse ciclo tão grande também de medição, que pode ser de 5 segundos ou uma vez ao dia. Ok? Aí depende da aplicação aí, necessidade de cada um. Bom, aí tem um resumo aqui, mas por que não apareceu nada nesse resumo? Ah, tá. Eu sempre não... Certo, né? Ficar por isso. Bom, resumo, né? Os parâmetros, tudo você... esses parâmetros importantes, né, temperatura, tal, tudo aquilo que a gente veio falando, você pode medir num equipamento só, num sistema de monitoramento, que isso é o mais interessante, e vocês podem acessar isso em qualquer lugar do mundo. Olha só, até lá no espaço, lá, se tiver uma internet lá, vocês podem acessar. Então, o cosmonauta, lá, o pessoal que está na estação espacial, lá, se quiser ver e tiver aqui o meu login e senha aqui para poder acessar aqui a minha conta, ele vai ver qual que é a temperatura que está nesse momento aqui, quantidade de CO, enfim, tudo isso. Ou seja, é a praticidade de você ter os dados à mão a qualquer momento, dependendo apenas de um sinal de internet. Né? A questão é simples de instalar, realmente é simples. Foi como eu disse para os senhores, vai colocar, ligar ele ali, vai colocar na posição que vocês querem para fazer a medição, vai fazer o sincronismo com a sua rede de internet, e a partir do momento ele já está funcionando, né? Na própria conta você já consegue ver ali, ele faz quando a primeira vez que você faz o sincronismo com o servidor, ele já deixa na sua conta isso, ou seja, você já vai saber que ele entrou, que ele já está operando né, normalmente. Outra coisa bacana também é você ter os relatórios, você pode criar relatórios. Né? Todos aqueles dados ali que eu mostrei para vocês, você pode colocar num PDF, você pode colocar numa planilha Excel, enfim. O que é mais importante? Vocês têm dados, vocês vão ter medições, né? E a partir disso vocês podem tomar as devidas ações que forem necessárias, né? É aquela máxima, se você não medir, você não sabe como está, né? Bom, aí tem algumas informações adicionais aqui. O Vitor vai dar uma palavrinha para vocês aí, enfim, onde que vocês podem conseguir algumas informações e tudo mais. Passo a palavra para eles aqui. Dúvidas, vão escrevendo aí, que a gente, no finalzinho, já está acabando já, e a gente responde tudo para vocês aí, ok? Manda lá, Vitor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Para os que não me conhecem ainda, eu sou o Vitor Brogin, aqui do Departamento de Marketing da Textor. Vou apresentar rapidamente para vocês, até porque o nosso tempo está um pouco curto, o que a gente já desenvolveu de material de comunicação do 160. Essas informações são úteis para a nossa rede de distribuição, que foi convidada para esse seminário e estão conhecendo o produto agora, e também para o mercado em geral. Tá? A gente vai colocar essas páginas online hoje. Na verdade, elas já estão prontas, né? A gente só estava esperando o momento da transmissão para apresentar para vocês, para colocar online no nosso site. Então, através desse endereço aqui que vocês estão vendo na tela, vocês já têm acesso a todas essas informações que o Clodoaldo passou aqui para vocês agora. Tá? Vocês conseguem entrar individualmente nas sondas, saber quais são os dados técnicos de cada uma, as aplicações, tem uma seção de acessórios, também é bem interessante, é bem completa. Quando essa apresentação chegar ao fim, a gente vai compartilhar com vocês
a apresentação de hoje e vocês têm acesso a esse link que eu estou passando para vocês. Em algumas horas ele já vai estar online no nosso site, tá bom? Daí vocês têm acesso a essas informações que eu apresentei aqui para vocês. E após a transmissão de hoje, o que eu vou enviar para vocês também? Um catálogo digital apresentando todo o instrumento, tá? Com aplicações, com exemplos de aplicações, contando um pouco da história do desenvolvimento desse instrumento. É um instrumento que foi desenvolvido pela nossa matriz lá na Alemanha, por pessoas que têm vasta experiência no mercado de museologia. Então, ele é todo pensado para esse mercado, embora, como o Clodoaldo disse, seja bem parecido com o Saveris 2, as funcionalidades e aplicações e acessórios também foram todos pensados para atender o mercado de arquivos, museus, bibliotecas, né? Então, dentro desse material que eu vou mandar para vocês, vocês têm a possibilidade de verificar e identificar quais são as aplicações desse instrumento. Além disso, eu vou mandar também uma visão geral da linha e suas principais funcionalidades. É interessante a gente sintetizar esse monte de informações relativas ao lançamento do produto em um material mais fácil, de rápido acesso para vocês. Então eu vou mandar, juntamente com o catálogo, essa visão geral da linha, com links, vocês podem clicar, acessam outras informações. É bem interessante, assim, a gente procurou sintetizar da forma mais rápida e breve possível esse monte de informações do 160 para que vocês tenham acesso rápido e consigam compreender quais são as principais aplicações e as principais necessidades do mercado. Tá bom? Aí, apresentando o time, o Clodoaldo da sequência aí. Aí, apresentando o time para vocês, né? O Clodoaldo, sou eu no caso. A Jéssica, que aí cuida também dessa linha de produtos. O Vitor, que acabou de falar com vocês. E o Felipe, que é o diretor da área, não só da área de GI, que faz parte desse produto, mas da área de instrumentação geral. Tá bom? Só que aproveitando que o Vitor comentou, esse webinar aqui ele está sendo gravado, então depois nós vamos disponibilizar também o link, mas nós vamos colocá-lo no nosso canal no YouTube. Tá? Convido aos senhores, né, as senhoras a acessar lá o canal Texto do Brasil no YouTube. Lá nós estamos, principalmente esse ano, com uma ideia muito focada em webinars, e estamos fazendo várias apresentações, né, vários vídeos de produtos, aplicações, enfim, porque a Texto ela tem uma quantidade de produtos aí vasta, para vários segmentos, para várias aplicações. E nada mais fácil do que juntar isso numa plataforma só, e quando a gente tem isso em áudio e vídeo, fica muito mais fácil também a compreensão. Então nós vamos colocar lá essa apresentação aqui em vídeo para vocês lá, para vocês poderem acessarem a qualquer momento, tá? Vejam que, embora seja é um produto mais focado para essa área de museus e tudo mais, eu queria compartilhar com vocês, há um mês atrás nós tivemos aí uma solicitação de aplicação em silos de grãos no sul do país, onde o pesquisador ele queria ter a informação de quanto de CO2 a soja, o milho dissipa, né, e quando está armazenada. Então veja, nós estamos pegando um produto mais focado para a área de ambiente e tentando aplicar ele em algo que está fora ali do que seria o standard dele, mas que é possível aplicar. Por que eu comento isso? Porque, embora seja toda apresentação, seja para ambientes fechados, museus, arquivos e tudo mais, nós temos sondas ali, nós temos parâmetros de medição que extrapolam só essa aplicação. Não preciso simplesmente só olhar para esse tipo de aplicação. Posso olhar para qualquer tipo de outras aplicações em que eu necessite, por exemplo, fazer medição de luz, intensidade, ou fazer a medição propriamente de CO2 ambiente, né? E preciso ficar monitorando aquilo ali. Ok, pessoal? Vamos ver se tem mais algumas perguntinhas aqui. Vamos lá, o Arthur está perguntando, para ter uma medição segura, com quantos % de bateria devo fazer a troca? O Arthur, o próprio sistema ele te informa lá, a hora que ficar vermelhinho,
Ali, a hora que eu mostrei para vocês, estava em azul. Eu não me recordo muito bem agora, mas acho que acho que 15% de bateria ele já fica vermelho. Aí já é recomendável fazer a troca, tá bom? Qual o grau de proteção desses equipamentos? Você fez uma boa pergunta, hein, meu? Fez uma boa pergunta mesmo. Podemos ver para você aqui qual que é o grau. Vamos ver se já tem aqui fácil aqui. Estão me soprando aqui que é IP65, hein? Vamos ver se eles estão certos. Vamos ver se está fácil aqui para a gente ver também, né? Acho que deve estar aqui. Vamos lá. Taranã. Toda a especificação do nosso amigo aqui. Geralmente essa parte fica mais embaixo. Não está aqui embaixo não, né? Vamos aqui. Bota IP. Ó, IP20. Tá? O grau de proteção dele é IP20. Aí, provavelmente deve ter das sondas aqui também. Mas enfim, bom, veja que aqui nesse catálogo aqui que eu estou mostrando aqui para vocês agora, tem toda a especificação bem detalhada, né? Inclusive aqui, ó, mais ou menos o tempo aqui, né? A questão que as baterias duram e tudo mais. Tá bom? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem estar conversando com a gente aí a respeito, né? Manda contatos aí pra gente, e-mails, enfim, que a gente entre em contato com vocês. Vamos lá? Bom, vou deixar nessa tela aqui para vocês anotarem aí os nossos contatos, para quem não tem ainda. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Por favor, escreva aí no bate-papo. Dá mais 2 minutinhos para vocês aí. Caso vocês não tenham mais nenhuma dúvida, muito obrigado. Obrigado você também, Luciano. Quero agradecer vocês aí pela participação, pelo tempo de vocês. Tomei um pouquinho mais de tempo que eu gostaria, era mais ou menos uns 45 minutos, durou um pouco mais. Mas eu acho que a mensagem principal é essa. Nós temos agora um produto além do Saveris 2, um produto com a mesma base, mas com outras opções de sonda, né? E quando a gente vai para essas outras opções também, a gente abre o nosso leque de aplicações, né? Estamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente ou, né, entre em contato com o distribuidor mais perto da Testo. E obrigado a todos. Se ninguém tem mais dúvidas, eu agradeço e vamos disponibilizar esses dados aí lá no canal do YouTube e depois a gente vai mandar um e-mail de agradecimento a todos aí. Tá bom? Um abraço, pessoal. Bom final de semana a todos. Boa Páscoa. Valeu, pessoal. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Sucesso.